Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as operações com os números decimais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais o que é um número decimal, como ele funciona, como que a gente nomeia ele. E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprender as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tudo com números decimais, tá? Então vamos lá, primeiro entender o que é um número decimal, para que ele serve, tá? Então vamos lá. Bom, então onde que a gente usa números decimais? Então nós já aprendemos tudo sobre as frações, quando a gente usa, quais são os nomes que a gente dá para elas, todas as operações com frações, então já aprendemos a adição, a subtração, a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com frações. E a gente sabe quando a gente usa uma fração. E os decimais? Quando é que a gente usa os decimais? Bom, então vamos ver alguns exemplos. O nosso dinheiro, por exemplo, a gente não representa preço de nenhuma coisa, de nada do mercado, a gente usa uma fração para representar. A gente sempre usa o número decimal. Ô, Pro, mas então o número decimal também é uma parte, porque uma fração representa uma parte. O número decimal também é uma parte? Sim. Só que o número decimal, ele pode ter uma parte inteira e uma parte realmente que não é inteira, uma parte que a gente chama de parte decimal. E qual é o papel da vírgula nesse caso? O papel da vírgula nesse caso é justamente separar a parte inteira da parte decimal, da parte que não é inteira, tá? Então, vocês vão aprender nessa aula aqui que todas as frações, elas podem ser representadas por um número decimal. A gente, inclusive, vai fazer essa transformação. Vamos pegar uma fração e vamos transformar essa fração em um número decimal. As duas representações representarão a mesma quantidade, só que uma é em formato de número decimal, a outra é em formato de frações. Em alguns casos, a gente usa sempre a fração. Em outros casos, a gente usa sempre o decimal. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando a mamãe pede para a gente fazer um bolo, que a gente vai lá olhar naquele caderninho de receitas dela, que tem um monte de receita que ela pegou da vovó, e tem aquele bolo de chocolate que só a vovó sabia fazer, e que a gente tem a receita, lá naquela receita, o que a receita usa? Ela usa, por exemplo, meia xícara de óleo. Ela usa, por exemplo, 3 xícaras e meia de farinha. Ela usa, por exemplo, 1 xícara e meia de açúcar. Então, lá na nossa receita, na receita de bolo, por exemplo, é um lugar típico onde a gente usa fração. Então eu poderia usar número decimal? Poderia, mas não é o comum. Mas, por exemplo, se eu quisesse representar 3 xícaras e meia de farinha, usando, ao invés de usar a fração, usar o número decimal, eu teria que escrever 3,5 xícaras de farinha. Seriam 3 xícaras e meia, tá? Não é o comum, não é o que a gente usa. Assim como na prateleira do supermercado, também nunca ninguém viu
o preço de um batom, por exemplo, aquele batom de chocolate, a 1/2, 1/2 de real, não é? O que a gente costuma ver? Não costuma mais, porque já não é esse preço, mas o que a gente costumava ver? O preço do batom 0,50, que é 50 centavos. Agora, vocês já sabem que a fração 1/2 representa a mesma quantidade de que o número decimal 0,5 ou 0,50, que é a mesma coisa, tá? Então, eu vou ensinar para vocês ainda nessa aula como que a gente transforma, como que a gente pega uma fração e transforma num número decimal, e o contrário também, como que a gente pega um número decimal e transforma numa fração. Mas é importantíssimo que a partir de agora vocês comecem a enxergar uma fração e um decimal como sendo a mesma coisa, entre aspas. Os dois representam números inteiros e quebrados, digamos assim. Os dois representam parte inteira e parte que não é inteira. A diferença é o modo de apresentação. A fração a gente usa em algumas situações e o decimal a gente usa em outras situações, tá? Um é tão importante quanto o outro. Vocês precisam saber os dois, como trabalhar com os dois, certo? Então, vamos lá. Então, a gente já descobriu para que serve a vírgula no número decimal. É para separar a parte inteira da parte decimal. Então, por exemplo, R$ 5,10. A vírgula está separando a parte inteira, que são os R$ 5,00, da parte decimal, que são os 10 centavos, tá? Então, a vírgula ela serve para separar a parte inteira do número da parte decimal. Toda fração representa um número decimal, e a maior parte dos números decimais também podem ser escritos em forma de fração. Só existe um tipo de número decimal que a gente não consegue escrever em forma de fração, que é aquele número decimal que é infinito, sabe aquele que nunca acaba? Não acaba nunca mais? Esse número aí. E, além de ser infinito, ele ainda não tem uma sequência lógica. Por exemplo, existe aquele número que a gente chama de dízima periódica, que vocês já aprenderam lá nos outros anos, que é, por exemplo, vou dar um exemplo de dízima periódica e vocês vão lembrar. 1,6666666 e nunca mais termina. É 6 sempre. Outro exemplo. 4,7878787878 também nunca mais termina. E é sempre 78. Esse tipo de número, que a gente chama de dízima periódica, esse número a gente consegue escrever em forma de fração. Qual é o número que a gente não consegue escrever em forma de fração? Vou dar um exemplo. Imagina um número assim, ó. 5,17934,8 e não termina nunca. Esse número ele não tem uma sequência lógica. Se vocês me pedissem para repetir ele aqui, agora, eu já não lembraria mais, porque não existe uma sequência. Eu fui chutando alguns números só para dar exemplo. Esse tipo de número a gente não consegue representar em forma de fração, tá? Mas todas as frações a gente consegue representar em forma de número decimal. Eu vou explicar isso para vocês. Essa parte aqui, ela é matéria lá do 8º ano.
essa parte de saber qual número dá para escrever em forma de fração e qual número não dá. Por enquanto, vocês só precisam saber transformar uma fração num decimal e um decimal numa fração, igual a Pro vai explicar aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente transforma uma fração em um número decimal? Olha como é facinho, é muito simples. Basta a gente dividir o número de cima pelo número de baixo. Dividir mesmo, na continha. Então, por exemplo, ó, eu tenho a fração 39/15 e quero descobrir qual é o número decimal que representa essa mesma quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 39, o de cima, eu vou dividir pelo de baixo, tá? Então, vamos lá. O 3, dá para dividir o 15? Não dá, então a gente tem que pegar o 39. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 39? Lembra das aulinhas de divisão? Então, vai caber 2 vezes o 15 dentro do 39. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 1 dá 3, com 1 que subiu. 2 vezes 15 dá 30. 39 menos 30 sobra 9. Dá para continuar dividindo? Bom, não. Não, porque 9 não, o 15 não dá para dividir, o 9 não dá para dividir por 15. Então, como que a gente continua essa conta? A gente coloca a vírgula no quociente e coloca o zero no nosso resto. Lembra? Nós já aprendemos isso também. Agora, a gente vai pensar. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? Bom, o 15 cabe 6 vezes dentro do 90. 6 vezes 15 dá 90. 90 menos 90 dá 0. Terminamos a conta porque chegou em 0. Se não tivéssemos chegado no 0 aqui, a gente continuaria colocando zeros aqui no resto e continuaríamos a nossa conta, porque eu já coloquei a vírgula. Então, não tem problema eu continuar a conta, tá? Bom, e terminei a conta de divisão. E agora, Pro? Bom, e agora eu descobri que 39/15 é o mesmo que 2,6. Então, eu posso representar esse número, essa quantidade, ou usando esta fração, ou usando este número decimal, tá bom? Então, é assim que a gente transforma uma fração para um número decimal. Sempre, vai ser sempre o mesmo caminho. Próximo exemplo. Eu tenho a fração 1/2. Ô, Pro, agora há pouco você falou que 1/2, 1/2, é a mesma coisa que 0,5. Será que a Pro acertou? Vamos fazer a conta para a gente descobrir? Então, vamos lá. Para fazer essa conta, para transformar num número decimal, eu vou ter que dividir o de cima pelo de baixo. Então, 1 dividido por 2. Bom, o 1 dá para dividir por 2? Não dá, né? Então, como que a gente começa essa conta? A gente coloca o 0 e a vírgula aqui no quociente e o 0 lá no número que nós queremos dividir. Agora sim a gente pode começar. O 10, dá para dividir o 2? Dá. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Terminamos a conta também porque chegamos no resto 0. Isso significa que 1/2, a fração 1/2, é o mesmo que o decimal 0,5. Ô, Pro, o 0,50 representa a mesma coisa? Sim.
eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, ó, desde que eu esteja colocando na frente do número, no final de tudo. Eu posso 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500, tudo a mesma coisa, todos eles representam a mesma quantidade, tá bom? Próximo exemplo, 124 sétimos. Como que a gente escreve esta fração em forma de número decimal? Bom, a gente vai dividir. 124 dividido por 7. Como o 1 não dá para dividir o 7, ou seja, como o 7 não cabe dentro do 1, então a gente vai ser obrigado a pegar o 12. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 12? Cabe uma vez. 1 vezes 7 dá 7. 12 menos 7 dá 5. Agora a gente tem que abaixar o próximo número, que é o 4. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 54? Cabe 7 vezes, porque 7 vezes 7 é 49. 54 menos 49 dá 5, tá? Bom, não chegamos ao resto zero. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar a vírgula no quociente e o zero lá no resto. Agora, a gente continua. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 50? Cabe 7 vezes. 7 vezes 7 dá 49. 50 menos 49 dá 1. Então, ainda não chegamos no resto zero. Onde eu posso parar, Pro? Por enquanto, se você encontrar uma ou duas casas decimais, aqui ó, uma ou duas casas depois da vírgula, já tá bom, tá? Nesse exemplo, a gente vai parar com uma casa mesmo. Então, esse número, ele é um número infinito, ele não terminou ainda, então a gente precisa pôr os 3 pontinhos, porque nós não conseguimos terminar ele, tá? Mas tá bom, uma casa, duas casas, só para vocês treinarem, tá? Vai chegar um momento que uma casa, duas casas só não vão ser suficientes, principalmente quando vocês estiverem lá no ensino médio. Mas por enquanto, uma casinha, duas casinhas aqui depois da vírgula já tá bom, só para vocês aprenderem como faz, certo? Então, eu acabei de descobrir com essa conta que a fração 124 sétimos é o mesmo que 17,7 no número decimal, tá bom? Agora a gente vai ver o contrário. Como faz para transformar um número decimal em uma fração? Então, por exemplo, para transformar uma fração num número decimal, a gente já viu que é só dividir o de cima pelo de baixo. Ótimo! Para transformar um número decimal numa fração, a gente vai seguir algumas regrinhas, alguns passinhos. Então, presta atenção, não é difícil, só precisa lembrar desses passinhos, tá? Então, vamos lá, ó. O número é o 0,7, que o número decimal é o 0,7, que a gente quer transformar em fração. Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar o número em cima sem usar a vírgula, tá? Então, vai ficar só o 0,7. Então, ó, eu não coloquei a vírgula. Aí, eu coloco a barrinha da fração. Embaixo, eu coloco o número 1. Ô, Pro, vai ser sempre o número 1? Sempre, sempre o número 1, tá? E aí, eu volto aqui no número decimal e olho quantas casinhas tinha depois da vírgula. No 0,7, eu tenho uma casa só. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no denominador da fração e coloco 1
0. Se eu tivesse duas casas decimais aqui, eu colocaria 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas decimais, 3 casas depois da vírgula, eu colocaria 3 zeros, e assim por diante, tá? Olha o próximo exemplo, 0,15. Eu quero transformar ele em fração. Então, eu vou colocar na parte de cima o número sem a vírgula. Pro, eu sou obrigada a colocar esse zero igual a senhora colocou? Eu poderia colocar só o 7. Tanto faz. Se você quiser colocar o 0,7, ok. Se você quiser colocar só o 7, também ok. Estamos falando do mesmo número. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, eu não vou colocar o 0,15. Eu vou colocar só o 15. Porque o zero não faz diferença nenhuma estando antes, né? Bom, então eu coloquei o número em cima, sem a vírgula, sem nada. Passo a barrinha da fração. Embaixo eu coloco o número 1. E o que mais que eu tenho que colocar agora? Eu tenho que olhar quantas casas decimais eu tenho no número decimal que eu estou transformando. Eu tenho uma, duas casinhas decimais. Então, quantos zeros eu vou colocar? 1, 2, tá? Próximo exemplo, então. 0,234. Quero transformar esse número decimal em fração. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar em cima o número sem a vírgula, sem nada. Então, vai ficar 234 em cima. Coloco a barrinha, coloco o 1. Agora, eu volto lá no meu número e olho quantas casas decimais eu tenho. 1, 2, 3 casas decimais, então eu coloco 3 zeros aqui no denominador, tá? Então, para a gente transformar um número decimal em uma fração, é sempre assim, ok? Mais um exemplo, ó. Quero transformar o número decimal 1,73 em fração. Como que eu faço? Coloco em cima todo o número sem a vírgula, sem nada. Então, vai ficar 173. Reparem num detalhe. Aqui eu não coloquei o zero porque era zero. Aqui eu tenho que colocar o 1, porque ele não é zero, ele faz diferença de estar aqui, tá? Então, vai em cima, vai 173. Embaixo, aí coloca a barrinha, coloco o 1. Agora, eu volto lá e olho quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então, quantos zeros eu vou colocar aqui no denominador? 2 zeros, tá bom? Então, para a gente transformar, vai ser sempre assim. Em que precisa prestar atenção? Só na quantidade de casas decimais que tem o número que você está transformando, ok? Como que a gente lê um número decimal? Então, vamos ver, ó. Da parte inteira, no caso 64, a gente continua lendo como a gente já lia qualquer número que nós já aprendemos. O último algarismo a gente chama de unidade, o próximo algarismo, o do lado, é a dezena. O próximo vai ser a centena, unidade de milhar e assim por diante. A parte inteira continua exatamente como nós já aprendemos. E como a gente dá o nome da parte decimal? É assim, ó. O primeiro algarismo, a primeira casa decimal, a gente chama de décimos. Então, por exemplo, se esse número aqui fosse só 64,4, a gente chamaria ele de 64 e 4 décimos, tá? 64 inteiros e 4 décimos. Se esse número fosse até o 47, se não existisse só o 8,
Então, como que a gente chamaria esse número? 64 inteiros e 47 centésimos. Então, a segunda casa decimal a gente chama de centésimos. E como fica esse número do jeitinho que ele está aqui, ó, com o 64 e com o 478? A gente chama esse número assim. São 64 inteiros e 478 milésimos, tá bom? Então, o primeiro é décimos, o segundo é centésimos, a terceira casa decimal são os milésimos, ok? Então, vamos para alguns exemplos, só para não ter dúvida nessa parte de escrita. Então, eu quero... tenho aqui uma tabela e eu quero preencher essa tabela. Então, olha só. O número decimal é o 0,3. Qual é a parte inteira desse número decimal? Bom, a parte inteira é o zero, não tem nenhum inteiro. Qual é a parte decimal? É o 3, que tem uma casinha só, então ele é o décimo. Como que a gente lê esse número? O 0,3 a gente lê 3 décimos. Ô, Pro, mas você não precisa falar 0 inteiro e 3 décimos? Não, porque eu não tenho parte inteira. Se eu tivesse alguma coisa inteira aqui, aí eu teria que falar 1 inteiro, ou 3 inteiros, ou 5 inteiros. Mas como eu não tenho nada de inteiro, então eu não preciso falar no nome do número, tá? O outro exemplo aqui, ó, 0,64. Qual é a parte inteira? Bom, eu também não tenho parte inteira nesse número, então é zero. Qual é a parte decimal? Eu tenho 6 no décimo e o 4 no centésimo. Então, eu tenho 6 décimos e 4 centésimos. Esse número tem duas casas decimais. Então, como que eu vou ler esse número? Eu vou ler 64 centésimos ou 6 décimos e 4 centésimos, tá? Esse jeito de ler aqui é mais incomum. Qual é o mais comum da gente usar? O primeiro jeito aqui, 64 centésimos, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó, 1,345 milésimos. Como que a gente escreve isso? Qual é a parte inteira? A parte inteira é o 1. O 3 é o décimo, o 4 é o centésimo e o 5 é o milésimo. Como que a gente vai ler esse número? 1 inteiro, 345 milésimos. Ou ainda alguns livros podem trazer 1 inteiro, 3 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos, tá? Próximo exemplo aqui. Eu tenho 2 inteiros e 456 décimos de milésimos, porque ele termina lá no décimo de milésimo. Então, como que eu vou escrever esse número aqui na tabela? Eu tenho de parte inteira 2. Eu tenho duas partes inteiras. O décimo é quanto? É o 0. O 4 é o centésimo. O 5 é o milésimo. O 6 é o décimo de milésimo, tá? Como que a gente lê isso? A gente lê 2 inteiros e 456 décimos de milésimos. Ou 2 inteiros, 4 centésimos, 5 milésimos e 6 décimos de milésimo. Essa segunda forma aqui é bem incomum, tá bom? Vocês aprendendo a primeira forma já tá bom, é o mais comum de se usar. E o último, Pro, como é que eu vou ler o último?
O último veio aqui, ó, até o milionésimo, tá? Então, o último a gente vai ler 53 inteiros, que é a parte inteira, 987.659 milionésimos. Ou a gente vai ler parte por parte, 53 inteiros, 9 décimos, 8 centésimos, 7 milésimos, 6 décimos de milésimo, 5 centésimo de milésimo e 9 milionésimos, tá bom? Então, é assim que a gente lê um número decimal, ok? Como que a gente compara dois números decimais? Para comparar é dizer qual é maior e qual é menor, tá? Então, para a gente comparar dois números decimais, o número de casas depois da vírgula tem que sempre ser igual. Então, por exemplo, ó, eu quero comparar qual é maior, 6,9 ou 6,99. Antes de fazer qualquer comparação, eu preciso olhar. O número de casas depois da vírgula é igual nos dois números? Aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho uma só. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso deixar igual o número de casas depois da vírgula. Professora, como é que eu vou fazer para deixar igual? Simples, ó. Aqui tem duas casas, não tem? Então, a gente vai acrescentar um zero nesse número aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando eu acrescento um zero, eu fico com duas casas depois da vírgula aqui e duas casas depois da vírgula aqui, certo? Agora sim, agora eu posso comparar. Qual é maior? 6,90 ou 6,99? É claro que o 6,99 é maior do que o 6,90, tá? Mas lembrem-se sempre, a gente só pode comparar depois que as casas decimais estiverem iguais. Antes, não, tá bom? Próximo exemplo. Qual é maior? 45,09 ou 42,90? Aqui, nesse exemplo, as casas decimais, as casas depois da vírgula, já estão iguais. Eu tenho duas casas aqui e tenho duas casas aqui. Isso significa que eu não preciso igualar, eu só preciso agora pensar. Qual é maior? 45,09 ou 42,90? O 45 é maior. Então, como já estava igual, eu posso só comparar. Se não estivesse igual, a gente precisaria igualar as casas, tá? Mais um exemplo. Qual é maior? 4,5 ou 4,44? Primeira pergunta que vocês têm que se fazer. O número de casas depois da vírgula tá igual? Não. Aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho uma casa só. Então, como que a gente começa? A gente começa igualando o número de casas. Então, eu vou colocar um zero aqui para ficar duas casas aqui e duas casas aqui. Agora sim, agora eu vou comparar. 4,50 é maior ou menor do que 4,44? 4,50 é maior do que 4,44, tá? Próximo exemplo. 10,05 e 10,048. Qual é maior? O 10,05 ou o 10,048? Então, primeira pergunta que a gente vai se fazer. O número de casas depois da vírgula é igual? Eu tenho aqui
3 casas depois da vírgula, e aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, o que eu preciso fazer antes de começar? Colocar um zero aqui, para que fique 3 casas aqui e 3 casas aqui. Agora sim eu vou comparar. 10,050 é maior ou menor do que 10,048? 10,050 é maior do que 10,048, tá bom? Então, sempre que vocês forem verificar qual número é maior e for um número decimal, lembrem-se sempre que vocês precisam igualar o número de casas, tá? Igualar o número de casas depois da vírgula. O que importa é depois da vírgula, tá? Antes da vírgula não faz diferença. O que importa é depois, ok? Por exemplo, um exemplo um pouquinho diferente agora. Qual é o número decimal que representa a parte pintada? Ué, professora, mas peraí. A gente já aprendeu qual é a fração que representa a parte pintada. Mas o decimal a gente não aprendeu ainda. Quer ver como aprenderam? Vocês é que não estão lembrando, mas olha só. Primeiro, a gente vai escrever qual é a fração que representa essa parte pintada. Então, em quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fração vai ficar o 8 em cima, a barra da fração, e o 10 embaixo. Dividi em 10 partes e pintei 8, certo? Essa parte aqui nós já aprendemos bastante, fizemos muitos exercícios dele. Bom, o exercício quer que a gente diga qual é o número decimal, mas a gente só sabe escrever a fração. Agora é só pegar a fração e transformar no número decimal. A gente não acabou de aprender como faz isso? Então, como é que a gente transforma uma fração num número decimal? É dividindo o de cima pelo de baixo. Sempre o de cima pelo de baixo. 8 dividido por 10. Bom, 8 não dá para dividir por 10. Então, a gente começa colocando o zero e a vírgula e o zero lá no nosso número que estamos dividindo. Agora sim, 80 dá para dividir por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 80? Cabe 8 vezes. 8 vezes 10 dá 80. 80 menos 80 dá 0. Então, isso significa que o número decimal que representa essa parte pintada da figura é o 0,8. Viram como é facinho? E viram como vocês sabiam fazer? A gente só juntou duas matérias que nós já conhecemos. Uma que a gente aprendeu quando estava começando a aprender frações, que é pegar o desenho e escrever a fração do desenho, e a outra que a gente acabou de aprender, que é transformar uma fração num número decimal. Tá bom? Próximo exemplo. Escreva 4 números maiores do que 10,9 e menores do que 11. Pensem sempre assim, ó. O número decimal é muito legal que a gente use o dinheiro, porque com dinheiro a gente está acostumado a lidar. Com dinheiro a gente tem um pouco mais de afinidade. Então, o que acontece? Se a gente usa o número decimal sempre lembrando do dinheiro, fica mais fácil da gente entender o que é para fazer. Então, quanto seria isso aqui em dinheiro? Seria R$ 10,90, porque 10,9 é o mesmo que 10,90. Então, se eu tenho R$ 10,90 e tenho R$ 11, o exercício quer que a gente escreva 4 números
maiores do que R$ 10,90 e menores do que R$ 11,00. Então, eu coloquei aqui, vou colocar aqui alguns exemplos, mas vocês podem escolher os números de vocês, tá? Então, ó, um exemplo que poderia ser, então, entre R$ 10,90 e R$ 11,00. Então, alguns exemplos. R$ 10,92 é maior do que R$ 10,90. R$ 10,95 também é maior. R$ 10,96. R$ 10,98. Nenhum deles chegou ainda no R$ 11,00, certo? R$ 10,99. R$ 10,99 é quase 11, mas não é 11 ainda. Então, também é um dos números que a gente poderia colocar como resposta nesse exercício, tá? Então, eu quero que vocês pensem em 4 números que são de vocês, que não são esses que eu coloquei aqui, tá bom? Próximo exemplo. Complete a tabela abaixo de acordo com o exemplo. Então, ó, eu tenho aqui o número decimal que é 1,08, ou 1 inteiro e 8 centésimos. Esse número, ele está entre o número inteiro 1 e o número inteiro 2. Esse número aqui seria como se fosse R$ 1,08. O R$ 1,08 é mais do que R$ 1 e é menos do que R$ 2. Ele não chega a R$ 2, certo? Qual é a parte inteira desse número aqui? A parte inteira é o 1. E qual é a parte decimal? A parte decimal é depois da vírgula, é o 0 e o 8. 0,8. Ô, Pro, aqui tem que pôr esse 0,8? Tem, aqui tem, porque nós estamos falando de parte decimal. Se eu tiro esse zero daqui do número, eu obtenho um número totalmente diferente, tá? Então, vamos completar o próximo exemplo aqui, ó. 7 inteiros e 56 centésimos. Esse número aqui, R$ 7,56, por exemplo, ele está entre o 7 e o 8. Ele é um pouquinho mais do que R$ 7,00, mas não chega a ser R$ 8,00, certo? Qual é a parte inteira? A parte inteira é o 7. Qual é a parte decimal? A parte decimal é o 56, tá bom? Esse outro exemplo aqui, 10 inteiros, 751 milésimos. Como que eu vou fazer isso aqui? Esse número, ele está entre o 10 e o 11. Ele é um pouco maior do que 10, mas não chega ainda no 11, certo? No 11 inteiros. Qual é a parte inteira desse número? A parte inteira é o 10. E qual é a parte decimal? A parte decimal é o 751, tá bom? Escreva os números decimais. Olha esse exemplo. Professora, pelo amor de Deus, como que eu faço uma continha desse tipo? Ele quer que você responda usando o número decimal. Então, o que a gente vai fazer para resolver uma continha desse tipo? A gente vai transformar todas essas frações em números decimais. Então, olha só, o 5 já está certo, não precisa mexer, né? Quando a gente divide o 6 pelo 100, na continha de divisão mesmo, 6 dividido por 100, o resultado dá 0,06. Então, vocês vão dividir, vão achar o número decimal. Aqui, como que a gente faz esse? Também,
Divide 3 dividido por 1000. Faz a continha de divisão, vai chegar nesse resultado aqui. 0,003. E esse Pro também é a mesma coisa? Mesma coisa. Divide o de cima pelo de baixo. Quando vocês dividirem o de cima pelo de baixo, vocês vão chegar nesse resultado. 0,0002. Depois que fez essas três continhas, aí é só a gente somar. Então, vamos colocar o 5 mais o 0,06. Lembrando que, quando a gente vai somar números decimais, a gente sempre tem que colocar vírgula embaixo da vírgula. Ô, Pro, mas o 5 não tem vírgula. Então, não tem vírgula. Por quê? Porque são 5 inteiros. Ele não tem parte decimal. A parte decimal dele é 00. Então, onde está a vírgula escondidinha? Ela está depois do número, tá? Depois, o mais 0,003 e o mais 0,002, tá? Bom, para ficar tudo... Aqui, ó, tá vendo? Eu fui colocando tudo vírgula embaixo de vírgula, cada número embaixo do outro número bem certinho, só que agora eu preciso preencher essas casas que estão vazias. Com o que que a gente preenche essas casas? Com os zeros. Então, eu vou colocar zeros, vou colocar a vírgula que não existia aqui, ó, e vou preencher com zeros em todos os lugares onde não tinha nenhum número, que é para conseguir fazer a conta de adição, tá? Então, vamos lá, somar isso aí. 0 mais 0 mais 0 mais 2, 2. 0 mais 0 mais 3, 3. 0 mais 6 mais 0 mais 0, 6. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 0 mais 0 mais 0, 5. E agora a gente tem que só abaixar a vírgula no mesmo lugarzinho onde ela estava. Então, onde ela estava, a gente coloca ela. O resultado da conta, então, vai ficar 5,0632, tá? Esse vai ser o resultado dessa adição aqui de cima, ok? Deu para entender direitinho como funciona? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Quero que vocês peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção no enunciado do exercício, a interpretação faz parte totalmente do exercício, tá? Então, presta muita atenção, porque precisa conseguir interpretar o que tá escrito no enunciado, ok? Beijos e até a próxima aula!